Pessoal que me segue nas redes, eu tenho recebido muitas perguntas no último período, tanto em reuniões públicas e encontros de formação, mas também por WhatsApp, por telefone, sobre a dificuldade de compreender essa nova conjuntura internacional, principalmente a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, agora a posição do Trump em relação à guerra na Ucrânia. Eu sempre disse, esse pessoal me acompanha, sabe que eu sempre disse que não existe uma guerra da Ucrânia, existe uma guerra na Ucrânia. E agora está claro que essa guerra era uma guerra dos Estados Unidos. Trump foi claro, se nós não tivéssemos colocado aquela montanha de armas lá, vocês não teriam nem se mexido, né? A Rússia teria acabado com vocês, né? Mas a dificuldade da gente compreender esse momento é a questão geopolítica. Nós estamos entrando numa outra fase da geopolítica internacional. Eu queria contribuir com essa reflexão com vocês, companheiros, companheiras, militantes, que é uma reflexão, certamente tem outras e é bom a gente beber em várias fontes para formar a opinião da gente, como eu leio várias fontes para formar uma opinião. Eu acho que a grande questão que está em jogo hoje é a redefinição de como o Império Americano se posiciona diante de uma nova configuração da geopolítica internacional. O poder da China se mostrando, poder econômico, poder da Rússia se mostrando, poder militar, e a aliança estratégica entre a Rússia e a China, que é uma aliança econômica, cultural, política, muda o cenário internacional. Na minha opinião, eles são invencíveis. Então, há um grande dilema do Império Americano e um grande dilema da Europa de como é que ele se posiciona. E aí nós vamos voltar um pouquinho ao passado. No final da Segunda Guerra Mundial, ainda em 1944, viu, gente? Então vejam, a guerra não tinha terminado ainda, era julho de 44, e o Império Americano já estava definindo como é que ia ser a posição dele para o futuro. Eles fizeram o acordo de Bretton Woods, acordo importantíssimo, que definiu que dali para frente a moeda de circulação internacional, a moeda de troca no comércio internacional, não ia mais ser o ouro, acabou o padrão ouro, e entrou o dólar, o padrão dólar. Naquele período criaram a ONU, uma grande instituição de coesão, de acordos internacionais. Então Bretton Woods criou o caminho para o Império Americano dominar o mundo através do dólar e do controle sobre a ONU. Bom, quando essa fase entrou em crise completa, eles fizeram em 1989, depois de várias crises econômicas seguidas, o encontro de Washington, que ficou reconhecido como o Consenso de Washington. Nesse Consenso de Washington, o Império Americano e as suas empresas aliados à Europa e ao Japão, a famosa trilateral, eles começaram a reorganizar o mundo para o capital ganhar muito dinheiro. Aí entrou as privatizações, aí entrou a diminuição do tamanho do Estado, que o Estado bem organizado é para atender o povo, é para servir o povo. Isso foi tudo retirado. Serviço público começa a ficar com as empresas privadas e aceleram o comércio internacional controlado por eles. E criam uma nova instituição que na prática vai enfraquecer a ONU, que é a OMC, Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio passa a ser o novo xerife do mundo. Vejam que em 89 nós temos a queda da União Soviética, nós temos a destruição do socialismo real da União Soviética, promovido pelos americanos, estavam em crise e eles aceleraram isso. Entrou Yeltsin, vendido para os americanos, inclusive entregou 3 províncias da Rússia para a Ucrânia, que agora é o motivo da disputa lá.
E eles então já tinham o circo armado para essa nova fase do imperialismo americano dominar o mundo. Muito bem. E acabou também com a chamada Guerra Fria. Em vez de um mundo bipolar que era Rússia, União Soviética e Estados Unidos, passamos a ter um mundo unipolar, somente os americanos mandando no mundo, através desses dois instrumentos, Consenso de Washington e OMC, e intervenções militares em tudo que foi canto. Né? Agora tem uma nova crise do capitalismo, do imperialismo americano, ainda mais com uma crise civilizatória junto, que é uma crise de grande espectro, de grandes proporções. Em outro momento vou tentar falar dela com vocês. Bom, nesse momento tem uma nova ascensão dos países asiáticos, não é só a China, uma nova ascensão e posição dos países árabes, porque eles estão sentados num mar de petróleo, e o mundo precisa muito de petróleo ainda, até que ele acabe, e aí vai ter que encontrar novas soluções. E o Império Americano está meio tonto. E o Trump acha, e a posição do Trump, e provavelmente a posição do Partido Republicano dos Estados Unidos, é que eles já estão dando que não tem mais como enfrentar a China e a Rússia de frente, eles precisam fechar a economia americana. E talvez seja isso que esteja comandando as ações do Trump. Claro que é preciso, num primeiro momento, um choque, né? uma espécie de terapia de choque, né? Que é o que ele está fazendo. Certamente depois descartam o Trump e colocam outros gerindo essa nova fase. E aí é fechar a economia americana como uma forma de os Estados Unidos continuarem fortes, ele sempre destaca isso. América primeiro, American First, América primeiro, que é o lema do Trump. Por quê? Porque agora tem um fator novo. Não é só mais eles dando as cartas, tem o BRICS, né? Que são os países em desenvolvimento que se organizaram, tendo um banco, defendendo outras moedas como troca internacional, não dependendo apenas dos americanos, nem em tecnologia, nem em ciência, nem em produção, nem em indústria, e isso cria um cenário novo. Talvez esta moldura, né, este cenário nos ajude a entender esse bate-boca do Trump com Zelensky, essas posições do Trump. Muita coisa não está ainda definida, muita coisa ainda vai mudar. Mas esse entendimento de que é uma nova estratégia do Império Americano diante de uma nova realidade que eles não controlam mais, que nós já temos um mundo bipolar, precisamos avançar para um mundo multipolar, que daí a América Latina pode ter um papel importante, e com a presidência do México e do Brasil no próximo período pode colocar a nossa América Latina numa posição de destaque no cenário internacional. A Europa precisa se definir, a Europa está tonta também, não sabe para onde vai, se vai para trás, se vai para frente, se vai para o lado. Então a Europa precisa definir, mas dentro disso tudo, o mais importante para nós militantes é ter clareza desse cenário, do papel do Brasil e da América Latina, e é enfrentar o fascismo, porque se o fascismo triunfar internacionalmente, nós corremos o risco de uma terceira guerra mundial e uma destruição muito grande da humanidade como um todo. Então, tudo que nós fazemos, nós podemos estar ajudando a humanidade a encontrar um caminho de futuro democrático, respeitoso, com desenvolvimento, com cuidado do meio ambiente, com vida boa para todo o nosso povo. Um momento difícil da história da humanidade, mas na qual nós podemos nos inserir e dar nossa contribuição para essa virada de chave.